Dando sequência ao vídeo anterior desta série, onde eu vou mostrar como criar um mecanismo de encriptação de password, vamos neste vídeo criar então um método que nos vai permitir criar uma password encriptada no modelo MD5. No vídeo anterior criámos então o interface com dois formulários, um deles com o aspecto de um formulário de login. Vimos também como definir aqui a password char, como mostrar e esconder a nossa palavra passe, e neste vídeo eu vou mostrar como é que nós podemos encriptar a nossa palavra passe de forma a que a nossa aplicação seja suficientemente segura. Neste caso, para o exemplo concreto deste exercício, eu coloquei aqui os dados do utilizador, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: estes dados obviamente nunca farão parte do interior da nossa aplicação, porque, por norma, uma aplicação que tenha a gestão de utilizadores irá sempre permitir que estes utilizadores possam ser editados, isto é, eu posso alterar diretamente através da utilização da minha aplicação o nome do utilizador e a palavra passe. Por conseguinte, existem várias formas disto ser feito. Neste caso, eu posso ter as palavras passe e utilizadores guardadas num ficheiro de texto, o que francamente não é a opção mais segura, porque qualquer pessoa pode abrir o ficheiro e ler o seu conteúdo. Normalmente estarão guardados em ficheiros encriptados ou em bases de dados. Portanto, por exemplo, ter uma tabela na base de dados, que para além de conter os dados fundamentais para a execução da nossa aplicação, tem uma pequenina tabela para utilizadores. E dentro dessa tabela de utilizadores nós vamos adicionando, editando e eliminando utilizadores que têm acesso à nossa aplicação. Inclusive, em circunstâncias um pouco mais elaboradas, nós podemos ter utilizadores com diferentes graus de privilégios. E somos nós, enquanto criadores e programadores, que podemos definir os mecanismos de atribuição de determinados critérios. Eventualmente, num dos próximos vídeos, nós poderemos inclusive ver um exemplo muito simples do que é isso de ter um utilizador com vários critérios de manuseamento ou utilização de uma aplicação. O que eu vou mostrar aqui neste caso é o seguinte: eu vou encriptar esta minha palavra passe para que ela se transforme não neste valor que é facilmente visível, mas sim num valor completamente estranho. E para que isto funcione bem, eu aconselho a que seja sempre criado aqui um método ao qual nós possamos a qualquer altura aceder para podermos criar uma palavra, uma string, neste caso, com o MD5 hashes, um algoritmo que eu já vou explicar o que é, para que nós possamos enviar para lá este texto e esse método nos possa devolver então a tradução desse texto nessa encriptação bastante complexa. O que acontece com o sistema MD5, o sistema MD5 pertence a um namespace chamado using system.text.in, ou melhor, system.encoding. Ok. System.security, peço desculpa, .cryptography. Ok, nós poderíamos adicionar ali, não é necessário, vamos colocar aqui simplesmente o ponto e vírgula. Ora, o System Security Cryptography contém, então, um namespace, é um namespace que contém muitas classes designadas para a utilização de códigos de encriptação. Ora, o que nós depois vamos colocar aqui é o seguinte: nós vamos criar então aqui um método, que eu vou colocar aqui ao fundo, vai se chamar private void, e neste caso não vamos colocar void, mas sim o private string, porque ele vai devolver uma string, ok? E vamos colocar aqui criar MD5. Este método vai necessitar então de da nossa própria password. Eu vou-lhe passar a password da seguinte forma: string texto, e texto vai ser o texto que irá ser depois devolvido como uma chave encriptada, ok? Vai encriptar com o algoritmo MD5 o texto fornecido. Portanto, vamos ter aqui string final e depois return final. Okay?
E, por conseguinte, vamos aqui colocar o string final é igual a nada. Vamos poder, por enquanto, deixar ficar assim para não termos aqui qualquer erro. Portanto, este vai ser o método que nos vai, então, receber o texto, que neste caso será a nossa palavra passe, vai encriptá-lo e vai devolver uma string com essa encriptação por completa. Ora, o que é então o MD5? É neste caso, é um algoritmo que é utilizado na base de 128 bits e que vai sempre fazer um output de 128 bits. Não é muito importante estarmos a tentar perceber o que é que isto significa. Significa normalmente o seguinte: é o tipo, ou um dos vários tipos de códigos ou de algoritmos que são comumente utilizados para transformar pequenas strings, como por exemplo passwords, número de cartões de crédito ou outra informação mais sensível que nós não queremos deixar à vista ou à capacidade de descodificação do normal utilizador. Nós próprios, quando fizermos a transformação do texto numa string MD5, nós não vamos conseguir perceber o que é que lá está escrito, ok? E vamos fazer aqui então um exercício para depois demonstrar o que é que este método nos vai devolver. Eu chamo particular atenção que há aqui alguns aspectos que vão parecer um pouco confusos na definição deste método, mas ele é relativamente simples pelo facto de ser muito curto. Ora, o que nós vamos fazer aqui é isto. Eu vou, antes de termos aqui esta string final, que não vai ser uma string, mas sim um string builder, okay? Para eu poder ir construindo string builder final. E string builder final, e aqui vai ser final.toString, ok? Então o string builder final vai ser igual a um new string builder. Mas já lá vamos aqui criar este string builder final, porque antes vamos ter que criar aqui os mecanismos de encriptação. Ora, nós já colocamos aqui a chamada para a utilização do system.security.cryptography. Dentro dele existe um conjunto vasto de outras classes, nomeadamente uma classe chamada MD5. E para isso vamos colocar aqui MD5, ok? E vamos colocar aqui, por exemplo, motor, ok? Ou criador, vamos chamar criador, é igual a new, ou melhor, vamos colocar aqui não o new, mas sim o md5.create. Okay? Vai criar então aqui um mecanismo para transformar o nosso código, a nossa password, numa chave encriptada MD5. Depois vamos necessitar de criar são dois arrays de valores do tipo byte. Vamos colocar aqui um byte chamado inputs. Okay? E o que é que este array de bytes vai conter? Vai conter um mecanismo que está localizado no namespace system.text.encoding e que vai tirar partido do código ASCII para ir buscar todos os bytes e transformar o texto todo em bytes. Ora, isto explicado desta forma é muito complexo, eu não vou estar a entrar aqui em muitos detalhes técnicos porque não faz qualquer sentido, o que interessa é chegarmos neste caso ao objetivo. Reparem, vou colocá-lo da seguinte forma, vamos ver se temos aqui o encoding. encoding.ascii.getBytes e getBytes a partir de quê? Dos caracteres do texto, ok? E os caracteres do texto aqui estão identificados como sendo um array. Isto que parece aqui um pequeno retângulo, de facto não é, são dois parênteses retos. Ora, o array de caracteres não é nada mais, nada menos que o próprio texto. Isto é, a variável que vem dali. O texto, que é uma string, tem por si só um array de caracteres. Então, se eu passar esta informação desta forma, o sistema vai conseguir interpretá-lo de forma correta. O que eu vou fazer a seguir é criar um outro array de bytes para guardar aquilo que se chama a hash. Okay? Pode ser com outro nome qualquer. Hash significa o conjunto de caracteres que são transformados. Okay? Neste caso, são alterados pelo sistema. Ora, o que vai então acontecer é o seguinte. Eu vou colocar aqui que esta hash é igual a
neste caso ao criador, ponto, compute hash. Isto é, executar os mecanismos necessários para transformar o quê? O conjunto de bytes que aqui está. Então vamos colocar inputs e temos ali a nossa hash criada. Ora, tudo isto é muito estranho, ok, eu entendo. Vamos aqui, no entanto, fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um break. Então vamos colocar aqui um breakpoint, insert breakpoint, para vermos o que é que acontece quando chegarmos aqui. E vamos fazer o seguinte. Quando clicamos aqui nos dados de login, antes disso, vamos testar, testar método MD5. Então vamos colocar aqui messagebox.show. Ok, nem sequer necessitávamos de fazer isto. Vamos colocar aqui string v é igual a criar MD4. Oh, eu tenho MD4, peço desculpa, com certeza terão dado conta desse meu erro. Eu vou colocar ali MD5 porque é o código correto e vamos colocar aqui um texto. João. Vamos verificar o que é que acontece quando executarmos e for chamado este método e vamos pará-lo depois aqui e ver o que é que a hash tem, o que é que o input tem, etc. Vamos aqui fazer um start. Okay? Vamos ter que clicar em entrar e vamos ver o que é que aqui está nos inputs. Há 4 bytes que, reparem, são valores. Okay? São simplesmente valores numéricos. E depois temos aqui a hash. Reparem, já tem 16 valores. Okay? Já está aqui a tentar complicar a vida ao nosso utilizador. No entanto, estes valores que aqui estão são numéricos. E eu vou utilizar aqui um mecanismo muito interessante para transformar todos estes valores numéricos que aqui estão na hash. Reparem. Eu vou aqui executar. Vamos aqui entrar. Temos aqui o input de 4 letras. Okay? Que eu coloquei João. Que é o termo que vem aqui. João. No entanto, nós já vamos ter aqui uma hash que contém 16 valores por aqui abaixo, ok? Portanto, já que há muita mistura de dados. Vamos experimentar muito rapidamente colocar aqui João Ribeiro, tudo junto. Vamos executar. Vamos entrar. Vamos ver aqui nos inputs, passamos a ter 11 letras. No hash, passamos a ter as mesmas 16. Isto poderá parecer sempre muito estranho, mas de facto é um mecanismo interno do algoritmo MD5 a funcionar. Ora, o que vamos agora fazer é o seguinte. Vamos aqui transformar os nossos bytes da hash em código hexadecimal. Ora, que coisa estranha, o que é que isto será? Então vamos colocar o seguinte. For int, poderíamos fazer desta forma, ok? Vou colocar aqui no fundo. For int de i igual a 0, começar no byte com o índice igual a 0, enquanto o i for menor que hash.length, isto é, enquanto o i for menor que o comprimento completo do número de valores que aqui estão neste array, o que eu vou fazer é incrementar o i mais. Poderia tê-lo feito de outra forma, já vamos ver. E o que eu vou fazer aqui é simplesmente o seguinte, final.append, vou começar a construir o meu string builder e vou fazer o append de quê? E agora vem aqui algo muito interessante. Vou fazer aqui o hash de índice i, e por conseguinte, por cada volta que este quadro aqui está a dar, ele vai percorrendo os diferentes bytes que aqui estão. Ponto toString, porque estou a adicionar a um string builder, mas vou passar aqui para dentro um código que é vezes 2, que é o código genérico para usar aqui dentro do toString, e este código, se procurarem no Google irão encontrar essa informação, vai transformar cada um dos valores em valores hexadecimais. Okay? E, portanto, vamos ter aqui o return, aqui faltou apenas um parênteses, vamos ter aqui o return final, já com um aspecto muito interessante. Vamos aqui colocar o seguinte, vamos aqui ter então aqui o João Ribeiro, vamos mostrar aqui o messagebox.showv. Vamos mostrar o que aconteceu com esta string depois de eu ter clicado e ele passar este valor para dentro do meu método.
e depois este método de devolver o valor final, que é então esta computação toda da minha password. Vamos aqui executar e reparem então, eu vou aqui clicar em entrar e reparem o que é que aconteceu. Vão aparecer aqui um conjunto de informações que vão esconder o termo João Ribeiro. E é esse o objetivo deste nosso código, é precisamente conseguir esconder os dados do utilizador. Neste caso concreto, que diz respeito à sua palavra-passe. Então, o que nós vamos fazer não é o testar o método MD5, nem vamos mostrar aqui o seu valor. Neste caso, vamos fazer o seguinte. String código é igual a criar MD5 a partir de quê? De text password.text. E, portanto, o texto que nós inserirmos aqui vai ser o texto que vai ser transformado, independentemente do facto de estar com os asteriscos a esconder o texto. O texto vai lá estar sempre guardado dentro. Ora, e só depois é que eu vou poder fazer aqui verificações, ok? As verificações que eu aqui agora vou fazer são as seguintes. Se o texto do utilizador for diferente do utilizador, e o utilizador aqui é muito claro, ok? Não está escondido. Ou o texto da password for diferente da password. Ora, neste caso, nós não podemos definir aqui se o texto da password é diferente ou não da password. Nós temos que verificar se o código, que é aquilo que resulta da alteração ou da criação da hash set, ou da hash de código encriptado que vem aqui no MD5, o que é que vai acontecer? Este código passa a ser o texto da password, mas transformado. Então, se este código for diferente de criar MD5, ok? Vamos aqui colocar criar MD5 a partir da password que estava definido, ok? Nós temos aqui a nossa password definida aqui na nossa aplicação, mas ela poderia ter sido obtida a partir de uma base de dados, ok? E a partir do momento em que a obtemos numa base de dados, vamos também transformá-la. E é a comparação entre aquilo que nós escrevemos, transformado em criptografia, com aquilo que está guardado na base de dados, também transformado em criptografia, se for o caso, o que vai acontecer então é a verificação. Chama a atenção para o seguinte: o que deve ficar guardado na base de dados deve ser sempre a password definida originalmente, mas já encriptada, ok? Porque a ideia é ter a password encriptada na base de dados e vamos aqui fazer apenas um textinho muito simples. A ideia é esta, reparem, na base de dados vai ter o quê? Qualquer coisa do género, ok? Qualquer coisa deste género, vamos dizer assim. Vai lá estar guardado. Nós não sabemos o que é. O que vai acontecer então depois na aplicação, ok? Vamos colocar na aplicação, o utilizador indica utilizador e password. O que é que ele vai fazer a seguir? Pega na password e transforma em MD5. Depois vê se password, que é uma password do tipo MD5, é igual aos dados da base de dados, à password guardada na base de dados, ok? E por conseguinte é isto que faz, isto é, na nossa base de dados já vai ter então o MD5 guardado, é uma string. Na aplicação o utilizador indica o utilizador e a palavra passe com o texto normal. O sistema vai buscar a palavra passe já guardada com MD5, vai transformar a password inserida pelo utilizador em MD5 e vai comparar as duas. Vai comparar se uma foi codificada exatamente igual à outra. Isto é, ele vai verificar se este valor que aqui está é igual ao valor que, entretanto, foi inserido pelo utilizador e alterado para MD5. E este é um mecanismo que é preciso terem atenção. Ora, então o que vai acontecer aqui é isto. Vamos aqui verificar, portanto, vamos aqui no entrar. O que ele vai fazer é isto. String código igual a criar MD5, isto é, pega no texto inserido e vai transformar numa MD5. Nesta circunstância aqui antes, if text, para sermos um bocadinho mais precisos, text utilizador.text
igual a nada, ou textPassword.text for igual a nada, o que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente fazer um return. Okay? Vai saltar fora do método. E neste caso vai saltar fora sem devolver qualquer... neste caso não vai sequer executar aqui o método para a verificação. Quando chega aqui então ao nosso método para criar a string, já cá está tudo feito, ele vai devolver esta string. Ora, vamos testar e vamos reparar então no seguinte. Vou colocar aqui Manuel e vou colocar aqui um valor qualquer. Vamos clicar em entrar e ele diz dados de login inválidos. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, entrar e o nosso menu abriu. Poderão interromper o código aqui com breakpoints para ir verificando o que é que acontece com esta aplicação. Mas desta forma, e de uma forma muito simples, penso eu, e depois poderão obviamente utilizar aqui este código que está aqui para criar o vosso próprio método e ele vai servir para qualquer aplicação. Nós criamos desta forma um mecanismo para proteger as nossas aplicações num sistema de login.